Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Este é nosso segundo vídeo do estudo sobre o Arcanjo Miguel, se ele é Jesus ou não. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, clique no card acima e assista o vídeo. Temos também nesse canal uma variedade de estudos. Lembrando também que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor se inscreva, ative também o sininho de notificações e quando tiver vídeos novos, o YouTube se encarrega de te avisar e que assim possamos todos ficar juntos perante o Eterno. E como eu disse no primeiro vídeo, eu não estou querendo provar nada a ninguém. Lembra disso? Exatamente. Eu estou apenas mostrando a minha posição quanto a este assunto. Os seus comentários, com toda certeza, serão muito bem-vindos, desde que, obviamente, mantenha a educação. No primeiro vídeo, nós lemos que ninguém jamais viu a Deus. No entanto, que Jesus é Deus revelado. Vimos que Deus pode se apresentar tanto como um anjo, como um homem. E também que, como eu acredito que o Arcanjo Miguel é um título que é dado a Jesus e que o fato de ele se apresentar, por exemplo, como príncipe, não diminui a sua divindade ou seu poder. Caso você tenha alguma dúvida, eu sugiro que você assista o primeiro vídeo. Ao final do primeiro vídeo, eu disse que veríamos quem mais disse que Miguel é Jesus, porque infelizmente muitos afirmam que isso é coisa dos adventistas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também dos Testemunhas de Jeová. E falei também a diferença nessa última questão dos Testemunhas de Jeová com os Adventistas. Infelizmente, muitas pessoas dizem que isso é um ensino de Ellen White. Mas será mesmo? Vejamos então as seguintes afirmações e quem cria nisso. O primeiro que vou citar é o grande reformador João Calvino. Seus ensinos continuam até hoje e sua teologia é conhecida por calvinismo. Ele disse em seu comentário sobre o livro de Daniel: alguns acreditam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não me oponho a esta ideia. Eu incluo o sentido que eles relacionaram esta pessoa a Cristo. Olha só, veja agora outra afirmação de Calvino. Como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu abraço a opinião daqueles que se referem à pessoa de Cristo, porque ela se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa do seu povo eleito. E aí? João Calvino nasceu 318 anos antes de Ellen White nascer. Só aqui já vimos que as afirmações são bastante infundadas. Mas continuemos. Olha só agora as declarações deste homem. O nome dele é Jacó Arminio. Ele foi um teólogo da época da Reforma Protestante. Ele foi professor de teologia na Universidade de Leiden. Ele escreveu muitos livros e tratados sobre teologia, o que são hoje a base do chamado arminianismo. Ele, conhecendo sobre os comentários de João Calvino, sobre também, obviamente, o livro de Daniel, ele afirma o seguinte: depois da leitura das Escrituras, e mais do que qualquer outra coisa, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino, pois afirmo que na interpretação das Escrituras, Calvino é incomparável e seus comentários são mais valiosos
do que qualquer outra coisa que nos tenha sido legada nos escritos dos pais. Tanto assim que atribuo a ele um certo espírito de profecia, no qual ele se encontra em posição distinta acima de outros, acima da maioria, na verdade, acima de todos. Armínio recomendava os comentários de Calvino para as pessoas. E como nós lemos agora há pouco, João Calvino cria que Miguel é Jesus. Obviamente, Armínio achou correta a interpretação de Calvino também sobre Miguel. Jacob Armínio nasceu em 1560, 4 anos antes de Calvino morrer, e 267 anos antes de Ellen White nascer. Mais um texto, então, que deita por terra a afirmação de que isso é um ensino de Ellen White e da Igreja Adventista. O próximo é Matthew Henry. Ele foi um comentarista da Bíblia e pastor presbiteriano inglês. E em seus comentários, que ainda estão em uso até hoje por muitos, ele disse o seguinte: Miguel significa quem é como Deus, e seu nome, com o título de o Grande Príncipe, aponta o Divino Salvador. Cristo representou os filhos de nosso povo em seu lugar, como um sacrifício. Suportou a maldição por eles, para carregá-la deles. Ele os representa ao pleitear por eles no trono da graça. E após a destruição do anticristo, o Senhor Jesus se levantará no último dia sobre a terra. E ele aparecerá para a redenção completa de todo o seu povo. Ele nasceu no ano de 1662, 165 anos antes de Ellen White nascer. Bem, mais um texto que coloca também por terra. Continuemos. Depois então temos John Gill. Ele foi ministro batista. Ele foi autor de uma análise da Bíblia que se chama An Exposition of the Old and the New Testament. Ele recebeu na universidade o diploma de doutor em divindade. Não é fraco, hein? Também publicou um comentário sobre o Antigo e o Novo Testamento em 9 volumes. E fez também um trabalho sobre divindade prática e espiritual em 4 volumes. Ele tinha também um grande conhecimento em literatura rabínica. Olha só o conhecimento do homem. John Gill diz o seguinte: Miguel não é outro senão o Cristo, o Filho de Deus, um anjo incriado, que é ou o primeiro dos principais príncipes. Superior aos anjos em natureza, nome e ofício, ele veio para ajudar Gabriel, não como uma criatura semelhante, mas como o Senhor dos Exércitos, não como um camarada soldado, mas como general dos exércitos do céu e da terra. Superior a ele em sabedoria e força, e ele o ajudou dando-lhe bons conselhos e instruções, que ele ao segui-los teve êxito. Olha aqui a afirmação, hein? Ele nasceu em 1697, 130 anos antes de Ellen White nascer. Mais um que coloca a afirmação por terra que dizer que Miguel é Jesus é coisa criada por adventistas e principalmente por Ellen White. O próximo é John Wesley. Ele foi um clérigo anglicano e teólogo cristão britânico. Ele foi líder precursor do movimento metodista. John Wesley diz sobre Daniel 10:13. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Ele comenta: supõe-se comumente que Miguel aqui quer dizer
Cristo. Agora sobre Daniel 10, 21. Miguel, vosso príncipe. Wesley comenta: Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel 12, 1. Wesley comenta: portanto, haverá ainda uma maior libertação para o povo de Deus, quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. Vou perguntar de novo, isso é coisa de adventista? De Ellen White? John Wesley nasceu em 1703, 124 anos antes de Ellen White nascer, e muito mais tempo do que a Igreja Adventista vir a existir. Bem, mais um texto que coloca por terra tal afirmação, não é mesmo? Agora temos Jonathan Edwards. Ele foi um teólogo calvinista e missionário dos índios americanos. Ele é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. O seu trabalho é muito abrangente na realidade. Com sua defesa da teologia reformada, a metafísica do determinismo teológico, a herança puritana, o sermão de Edwards, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, é considerado um grande clássico na literatura norte-americana. Inicial, obviamente. Ele foi escritor de muitos livros. Jonathan Edwards diz o seguinte: quando Lúcifer se rebelou e quis configurar-se como uma cabeça em oposição a Deus e a Cristo, e pôs-se como cabeça em oposição a Deus e a Cristo, e levou um grande número de anjos, o Filho de Deus, que se manifesta a si mesmo como uma cabeça oposta, apareceu graciosamente para dissuadir e reprimir pela sua graça dos anjos eleitos a partir, obedecendo à tentação de Lúcifer, de modo que eles foram defendidos e preservados. Destruição eterna nesse momento, de grande perigo pela graça distintiva, livre e soberana de Cristo. Aqui, Cristo era o Salvador dos anjos eleitos. Os anjos eleitos se juntaram com ele, o glorioso Miguel, seu capitão, enquanto os outros anjos obedeceram a Lúcifer e se juntaram a ele. E em seguida foi que literalmente a verdade se cumpriu. Depois, figurativamente. Quando houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos, e não prevaleceram. Também não havia lugar. Se achou mais no céu. E o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele era caso para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Bem, mais um que prova que Ellen White não ensinou nada disso. Não é um ensinamento de Ellen White. Jonathan Edwards nasceu em 1703, ou seja, 124 anos antes de ela nascer. Outro é Thomas Howes. Ele era anglicano, ministro e evangelista. Ele participou do reavivamento evangélico no século XVIII. Comentando sobre Daniel 12, verso 1, ele diz também a mesma coisa numa citação anterior. Mas eu separei apenas essa parte. Presta bem atenção no que ele diz. Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo da grande tribulação, ou no grande dia em que ele virá para completar a redenção de seu povo e para executar a vingança final sobre seus inimigos, quando todo o povo estiver escrito entre os justos e encontrado no livro da vida do Cordeiro, será libertado do poder do mal para sempre.
Para ele, um anglicano, não era nenhum problema Cristo ser chamado de príncipe, uma referência ao próprio Miguel. Ele nasceu em 1734, 93 anos antes de Ellen White nascer, e muito tempo também da Igreja Adventista vir a existir. Mais um texto que coloca por terra essas afirmações infundadas. Outro que podemos citar é Thomas Scott. Ele era anglicano e conhecido principalmente por seu trabalho mais vendido, um comentário sobre a Bíblia inteira. E ele também foi um dos fundadores da Sociedade Missionária da Igreja. Thomas Scott, comentando sobre Daniel 12, capítulo 1, ele diz o seguinte: Miguel significa quem é como Deus, e este nome, com o título de o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, aponta claramente o divino Salvador e não pode ser adequadamente compreendida de um anjo criado. Olha aí, ele nasceu em 1747, 80 anos antes de Ellen White nascer. E mais um que põe essa afirmação por terra. Poderíamos parar por aqui, não? Que você acha que acredito que já entendeu muito bem. Mas tenha um pouquinho de paciência. Vamos continuar só mais um pouquinho. O próximo que eu gostaria de citar, que também acreditava nesta afirmação, é Adam Clarke. Ele foi um teólogo metodista britânico e também um grande estudioso da Bíblia. Ele é relembrado principalmente por escrever um comentário sobre a Bíblia, o qual levou 40 anos para que fosse concluído. Como teólogo, ele reforçou os ensinamentos do fundador metodista John Wesley. Ele ensinou também que a Bíblia fornece uma interpretação completa da natureza e da vontade de Deus. Ele se considerava um milagre da graça de Deus e que a Escritura tira o véu da escuridão e da ignorância. Por 3 vezes ele foi escolhido para ser o presidente da Conferência Metodista, em 1806, 1814 e 1822. Adam Clarke, comentando sobre Apocalipse, ele diz o seguinte: Miguel era o filho homem que a mulher deu à luz, como é evidente a partir do contexto. Em Daniel ele diz: Miguel, ele é o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. Daniel 12, verso 1. E como sabemos, em Apocalipse, a mulher deu à luz, aqui é a Jesus. Adam Clarke nasceu em 1760, 67 anos antes de Ellen White nascer. Mais um teólogo que põe por terra as afirmações equivocadas de alguns de que este ensinamento sobre Miguel ser Jesus é coisa de adventista. Mas calma, já estamos acabando. O próximo é Johann Peter Land. Ele foi teólogo e também calvinista, de origem camponesa. Ele, comentando sobre Apocalipse 12, verso 7, escreveu o seguinte: Entendemos que Miguel, desde o começo, seja Cristo, em traje de guerreiro contra Satanás. E ele também diz: temos demonstrado em outros lugares que o arcanjo Miguel é uma imagem de Cristo, vitorioso, combatente. Cristo é um arcanjo na sua qualidade de juiz, e ele aparece como juiz, não só no fim do mundo, mas também na preservação da pureza de sua igreja. Bem, Peter Land nasceu em 1802, 25 anos antes de Ellen White nascer. Não preciso dizer mais nada, não é? Você já pegou a ideia, não? Já estamos acabando. O nosso próximo é Ernest William Hengstenberg. Ele foi um acadêmico do século XIX. Ele foi professor de teologia e também um dos líderes conservadores da Igreja Luterana.
Para ele, a única fonte de verdade era a Bíblia, e qualquer desvio significava um passo à direção do ateísmo. Lembra do sola scriptura que falamos? Então, ele foi também um editor de jornal, ele foi um acadêmico muito famoso. Ele diz o seguinte: as duas passagens do Novo Testamento em que Miguel é mencionado servem para confirmar o resultado que já se chegou, que Miguel se refere não a outro, senão ao Logos. Já foi provado no meu comentário sobre essa passagem. Ou seja, que ele é o Verbo. Bem, Ernest nasceu em 1802, 25 anos antes de Ellen White. Bem, e por fim eu gostaria de citar Charles Spurgeon. Ele foi um pregador batista reformado britânico e desde o seu início, o início do seu ministério, ele foi considerado extraordinário. Ele recebeu o título de o Príncipe dos Pregadores. Olha isso. E também chamado de o último dos puritanos. Que coisa, não? Ele escreveu muitos livros e artigos, principalmente devocionais. Ele diz assim: deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a assentar nos lugares celestiais, muito acima dos principados e potestades. Ele é cujo acampamento é ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Todos saúdem Jesus, tu, anjo da presença de Jeová. A ti, esta família oferece seus votos de manhã. Bem, como você viu, muito tempo antes da Igreja Adventista existir, e até mesmo Ellen White, podemos dizer que até séculos antes, a interpretação bíblica de que Miguel é Cristo já existia, não é mesmo? E por protestantes de denominações bem distintas umas das outras. Hoje em dia, como é que eu posso dizer? Por motivos, na realidade, acredito que dispensam comentários, muitos abandonaram essa interpretação. E é importante lembrar que os adventistas do sétimo dia creem que Miguel é um título de Cristo e que ele, Cristo, é Deus. E esse título não rebaixa a sua divindade. Nós vamos ainda estudar outros aspectos em outros vídeos sobre este tema ainda. Antes de finalizar o vídeo, eu vou colocar na mesma ordem que citei as pessoas aqui. Que o Eterno seja contigo e até nosso próximo estudo.